Olá, pessoal! Vamos agora aqui estudar a nossa segunda videoaula de Psicologia Aplicada à Prática Profissional do Técnico de Enfermagem, que seria a Psicologia Científica e do Senso Comum, a diferença entre um e outro. Na primeira aula, nós fizemos uma introdução, explicando a origem da psicologia, como é que ela evoluiu do tempo. Chegamos a falar alguma coisa muito rasteira, citamos a de senso comum, mas não desenvolvemos nada disso, e fundamentalmente desenvolvemos a importância para o estudante de enfermagem, para o futuro profissional técnico de enfermagem, do conhecimento da psicologia. Então agora vamos começar a ver os primeiros conceitos, sair dessa parte introdutória, início da introdução, para ainda numa fase geral, mas rever alguns conceitos, entender alguns conceitos que vão ser úteis para a gente no decorrer do nosso curso. E o primeiro deles é a diferença entre a psicologia científica, que o primeiro Barth foi aquele lá, o alemão, né, que depois foi desenvolvido nos Estados Unidos, que começou a experimentar cientificamente a psicologia, do senso comum, que era o que era praticado antes e que até hoje é praticado aí pela população de uma maneira geral. Então vamos ver, mas que ele não pode ser praticado por você. Então vamos lá, vamos às diferenças. Então vamos lá, qual é a diferença entre a psicologia científica e a do senso comum? Quais as diferenças? Bem, a diferença fundamental entre a psicologia do senso comum e a científica, entre a psicologia científica e a do senso comum, é que a psicologia científica, pelo próprio nome, ela se baseia na ciência. Então, ela experimenta cientificamente, com os rigores dos trabalhos científicos, os objetos de estudos da psicologia. Ela compreende os processos e repete aquilo. Se você produz tudo igualzinho em situações idênticas, ela vai se repetir. Então, segue os ditames dos trabalhos científicos. Teoria, produz teoria, né? Através daquilo você faz hipótese, aí confirmando as hipóteses, você cria as teorias, mas uma compreensão, uma justificativa baseada em ciência dessas hipóteses, quando elas se confirmam, deixam de ser hipóteses, e vai cada vez mais aprofundando com novas pesquisas, né, fazendo contrapontos, e aí vai se consolidando. Já a do senso comum, ela se baseia na experiência do indivíduo, tem uma experiência e no raciocínio dele. Então, por exemplo, o indivíduo, o vendedor, que usa sua sedução para vender, né? Usa algumas coisas que ele acha que cai bem e que fazem as pessoas comprarem nele, de ficarem ligados nos produtos dele. Ele, na realidade, ele estudou isso, ele viu isso em textos científicos, comprovado, e aí repetiu aquilo. Não, ele está usando o senso comum. E às vezes vai dar certo, muitas vezes vai dar certo, vai ser bem sucedido, vai ter algumas ocasiões não vai dar certo, ele não vai nem saber explicar ou vai inventar uma história lá qualquer. Então, o senso comum, ele está impregnado dos achismos, da experiência dele sem o rigor científico, de algo que deu certo, mas ele não consegue analisar, ele deu certo, então vou repetir, ele faz um raciocínio lá, né? E vai repetindo. E aí está impregnado de aspectos culturais, religiosos, antropológicos, de uma sociedade, de uma família, de uma forma das suas crenças. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o técnico de enfermagem ou o aluno do técnico de enfermagem nos seus estágios já podem ser olhados pelos pacientes, pode ser olhado pelos acompanhantes, como ele tendo um pretenso saber. Aliás, o técnico muitas das vezes é o profissional de saúde que mais tem contato ali com o paciente internado e com os familiares. E aí, se você começa a falar coisas para as pessoas
que é o que você acredita, de suas crenças pessoais, dos seus achismos, sem um embasamento científico, você pode criar problemas para essas pessoas. E elas vão acreditar naquilo e vão retumbar aquilo para adiante. A não ser que sejam umas pessoas que tenham uma informação psíquica muito boa, uma saúde mental muito boa, que consiga discernir, dependendo do nível intelectual e emocional do que a pessoa queira acreditar, ela vai embarcar na sua. E ainda vai dizer, não, foi o profissional que disse. Então, é preferível quando a gente não tem certeza das coisas, mesmo que a gente tenha convicções, mas não tenha certezas, é preferível se calar. O se calar é muito melhor do que você fazer intervenções baseadas no achismo e piorar o que já não estava legal. Então, coisas do tipo, é de pequeno que se torce o pepino, é um ditado popular, que tradicionalmente os pepinos, se não forem torcidos lá, quando ainda estão muito pequenos, ele não faz um formato comercial bonito, fica todo deformado. E aí a pessoa projeta algo específico da agricultura do pepino e acha no raciocínio dela que isso também é para humanos. E aí, o que ela vai usar isso? Ela vai ser agressiva, agressividade para evitar, porque o pepino, você faz uma agressividade ali para não deixar ele se esparramar para tudo que é lado, para ele ter um formato que a gente conhece, que a gente compra. É isso que vai fazer? Baseado em quê? Cientificamente você fez isso. Isso é senso comum. Ou então aquele indivíduo que fala assim, o indivíduo é homossexual porque não levou umas porradas na adolescência, quando começou a ter essas tendências. Fosse meu filho, faria isso. Baseado em que aspecto psíquico? Você não entendeu nem nada da homossexualidade, não entendeu absolutamente nada. E aí, se é um profissional de saúde que passa isso para os outros, notadamente aqui o técnico de enfermagem, dependendo da pessoa que receba isso, ela vai considerar como uma lei. Nós temos que estar muito, muito ciente do que a gente vai falar sobre o ponto de vista psíquico para o paciente, mesmo que seja numa conversa informal, porque saber que o seu senso comum pode trazer problemas com esse paciente. Tá? Às vezes não é problema com você, é problema que ele se apropria dessa informação e vai adiante. Bem, quais são os 3 princípios da psicologia científica? A psicologia científica, ela trata-se da ciência que estuda os processos mentais. Sobre que ponto de vista? Sobre processos mentais é muito vago. Sobre que ponto de vista? Cognitivo, que é da aprendizagem, do desenvolvimento, que é o cognitivo. Da afetividade, então das emoções, das relações afetivas, positivas e negativas também. E comportamental, como é que ela se comporta frente a determinadas situações, como é que ela se comporta em determinados grupos. Então, os elementos mentais, os mecanismos mentais que desencadeiam na aprendizagem, na aquisição de desenvolvimento de informações e transformar isso em habilidades e competências, como se expressa afetivamente frente a determinados estímulos, e como é o comportamento dele em diversos ambientes e contextos. Isso é a matéria da psicologia científica, que trata cientificamente, que vai experimentar, vai repetir, vai teorizar, vai formular hipóteses, e vai ao laboratório, e vai e volta até formular, né, um contexto teórico que justifique este tipo de estrutura. Não é um achismo baseado no raciocínio, mas no raciocínio sem nenhum senso científico. Bem, qual é o objeto do estudo da psicologia científica? A psicologia é a ciência que estuda os processos mentais, como eu falei, então sentimentos, pensamentos e razão. E o comportamento humano. Então os processos mentais é o afetivo, o pensamento, a razão, vai favorecer a ele a expressar sentimentos ou não, expressar de maneira adequada ou não, a introjetar, a se extrojetar, a aprender mais, a desenvolver menos, né? Mesmo não tendo nenhuma situação física que interfira isso, ou se tiver, você vai fazer as relações, e o comportamento dele, né?
E baseado sempre na ciência, na experimentação e na formulação de hipóteses que poderão ser refutadas ou não, de acordo com as experimentações. A psicologia científica, ela busca uma conexão entre o plano emocional e o plano físico, já que o corpo ele não é só físico ou somente separado, há uma interconexão. Então isso também, essas comprovações dessas interconexões, como o físico, o social, o espiritual pode afetar no psique, como o psique pode afetar isso tudo, também é comprovado, experimentado, teorizado na científica. Enquanto que a de senso comum dá qualquer justificativa da vivência dela, que pode eventualmente estar até correta, né, comprovada cientificamente, ou não. A psicologia científica, ela analisa o porquê das coisas. Ou seja, investiga a relação causa e efeito no melhor estilo científico e não numa invenção. Né? Ela não vai dizer assim, um relâmpago, o que é isso? O que produziu um relâmpago? Deve ser o São Pedro. Se ela é católica, é o São Pedro lavando o céu. Ela é católica, sem um nível intelectual muito baixo, né? Uma criança que não sabe ainda, não consegue compreender o que faz o relâmpago, faz a tempestade de relâmpago, raios, barulhos. E aí, como ela é católica, alguém lá fala isso para ela parar de perturbar, de perguntar. Se é que seria perturbar, perguntar. Então, é claro que aqui a gente está fazendo uma alegoria, mas isso seria, se fosse algum aspecto psicológico que desenvolvesse com esse mesmo mecanismo, seria a psicologia do senso comum. Bem, qual é a importância da psicologia científica? A psicologia é uma ciência que teve grandes avanços para fornecer compreensão das relações humanas, baseado em metodologia científica, abrangente, com estudos clínicos, estudos sociais, no ambiente de trabalho, educacional, em laboratórios. Né? Então, foi altamente testado, teorizado, hipotizado, até chegar àquelas conclusões. Não foi algo assim e acabou. Agora, o que é senso comum? Diferencia senso comum de ciência. Enquanto a afirmação do senso comum parte de um conhecimento particular que muitas vezes não pode ser validado e se relacionado com outras pessoas, ou seja, aquilo é seu próprio, vai ser o projeto daquilo em outra pessoa, a pessoa não necessariamente vai ter aquele comportamento, aquela afetividade, aquela resposta. Então, que história é essa? Aquilo é seu, a psicologia é sua, para você, mas outros, com as mesmas condições suas, não repetem? Senso comum. Aquilo é senso comum, não é científico. Porque se ele tem as mesmas características suas e resposta a mesma coisa, a resposta será a mesma, por mais individualizado que sejam as pessoas. A ciência, ela pretende estabelecer um conhecimento geral a partir de experimentos que podem ser comprovados repetidos, porque senão não é ciência, ou o fato está errado. Eu tenho as mesmas características, mesma estrutura mental, tudo igual. Aí eu repito uma situação, a resposta é totalmente disparatada, ou tem algum viés aí que eu não entendi, ou isso está tudo errado. Então, a de senso comum não está nem ligando para isso. Como que a psicologia está presente no senso comum? Ela pode estar presente no senso comum? Pode. A psicologia usada no cotidiano pelas pessoas é denominada de psicologia do senso comum. E aí vamos lá, vamos voltar. O poder de persuasão de um vendedor que vende pra caramba, que tem um poder de persuasão que ele desenvolveu, é uma psicologia do senso comum. Que pode ser que resolva para alguns grupos e não para outros. Ele está dando sorte, ou ele conhece muito bem aquele pessoal que vai nele e ele desenvolveu. Ou um jovem estudante, né? Uma jovem estudante que seduz um rapaz para ter uma relação afetuosa com ele, está interessada em namorar, então ela usa algumas coisas que ela acha no imaginário dela, que aquele tipo de rapaz que ela está lidando ali cairá na sedução dela, é senso comum, porque ela é baseado no que ela estudou o cara,
De repente ela tem razão, funcionou, mas pode ser que em algum momento alguma coisa não funcione, ou tenha até um efeito reverso. Ela não fez uma pesquisa, mas aquilo que ela está usando ali é o senso comum. Ou quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir nossos problemas. Olha, eu estou cheio de problemas, estou com uma situação, preciso falar com você. Às vezes só fala. O amigo não fez nenhuma intervenção, só ouviu e você se alivia. Isso é psicologia do senso comum. Mas ele não falou nada justamente porque se fosse a psicologia científica em cima do que você trouxe, iriam trabalhar aquilo em cima do que você trouxe, baseado em evidências científicas para você, né? Agora melhorou? De repente só desabafar melhorou. A ciência justifica que o falar, o verbalizar, pode fazer interconexões internas e fazer você rever algumas coisas só na hora de estruturar o verbalizar. Fala isso. Mas o cara simplesmente não falar nada, não pontuar nada, não te trazer nenhum desconforto para facilitar isso, baseado em aspectos científicos, simplesmente ele se calar, é um senso comum. Ele calou, eu ouviu. E o outro acredita que falando, só que vai chegar algum tempo, vai ter determinadas coisas que ele vai falar, e não vai resolver nada. Então, o que isso teve de concreto? Qual é essa crença, tanto que só falar vai resolver sua situação? Não houve. Ela foi por água abaixo. Estão vendo como a gente tem alguns aspectos psicológicos do dia a dia, mas que é senso comum? Então, resumindo, a psicologia do senso comum é um conhecimento, é fruto do conhecimento acumulado no cotidiano e transmitido culturalmente, de geração para geração, de pai para filho, de amigo para amigo. Há uma apropriação de conhecimentos científicos, né? Algumas coisas que as pessoas leram, que viram, que tiveram contato, mas sem a preocupação com a adequação do seu uso. É aquele famoso ouvir o galo cantar e não sabe qual o puleiro. Então, muitas das vezes tem até uma fala pseudocientífica ou até científica, mas as conclusões, né, não têm embasamento nenhum. A outra coisa é que a psicologia do senso comum sempre usa uma linguagem coloquial e formal. Né? Eu vou dar porrada, porque aí ele vai deixar de ser homossexual, não vai desenvolver a homossexualidade. Ou é de cedo que, né, torce o pepino. Umas boas chineladas educa mais, porque se eu não der uma boa chinelada, depois a vida vai bater nele. Não tem nenhuma base teórica, você vai estar tudo bem. Onde que baseou, em que teoria que você baseia? Não, porque eu apanhei pra caramba, né, mas o fulano também apanhou pra caramba e é um péssimo profissional, é péssimo como pessoa, tá cheio de problemas. Como é que eu vou apanhar pra caramba e você resolveu? Ele não. O que tem nele? É o caráter dele. Bem, então você vai bater nessa criança, nesse jovem, com um chinelo, vai dar chineladas. Como é que você sabe que o caráter dele é propício para a chinelada e o outro não? Tá vendo como é que a coisa não se sustenta? O senso comum não se sustenta. E sempre tem uma grande influência de valores morais. Isso é certo, aquilo é errado. Eu sei o que é certo, né? Enquanto que, às vezes, muitas das vezes, a psicologia científica não tem nem certo nem errado. Tem o que é. Agora vamos ver o outro lado da psicologia científica. São conhecimentos adquiridos de modo sistemático e não simplesmente acumulados e transmitidos oralmente ou acumulados pela experiência, não. Eles são sistematizados. Há uma preocupação com a objetividade e a maior aproximação possível da imparcialidade. A pessoa não é neutra, mas ela tem que ser imparcial, tem que ser isenta. Enquanto que no senso comum pode até ter apropriação do conhecimento científico, mas sem nenhuma preocupação com o rigor científico. Você pega aquela informação científica e dá o que você quiser, dá a conotação, a interpretação que você quiser. Então, aqui não. Você tem que ser imparcial. Para ser científico, você é imparcial. Não é neutro, mas tem que ser isento. A linguagem é sempre na científica formal e precisa, exata. Né? Aqui não é uma poesia. A gente pode até usar metáforas
para que as pessoas entendam, mas ela tem que ficar bem claro que aquilo é uma metáfora, uma analogia. Enquanto que no do senso comum, a pessoa usa isso direto, né? Usa uma linguagem coloquial, informal. Se está usando metáforas ou analogia, utiliza aquilo como se fosse real mesmo, e não uma forma de exemplificar, de comparar. A psicologia como ciência, ela sempre possui uma base teórica que foi produzida por testagens de hipóteses, enquanto aqui ela não tem base teórica nenhuma. Ela precisa ter base teórica, já não é do senso comum. E ela busca sempre a neutralidade em relação a valores morais. Aí nem é a isenção, é a neutralidade mesmo. Os valores morais não entram aqui. Inclusive a moralidade ela muda de grupo para grupo, de época para época. Não confunda a moralidade com a ética. A moralidade é um conjunto de normas, de certos e errados, de acordo com seus aspectos culturais e com as suas crenças. E aqui procura-se ser completamente neutro, enquanto que na de senso comum é o contrário, mergulha-se nisso. O senso comum sempre tem origem na experiência, enquanto que a ciência, o conhecimento é racional, baseado na observação dos fatos e nas testagens. O senso comum é um conhecimento empírico, enquanto que na psicologia científica, o cientista constrói teorias em cima de hipóteses que ele testou e confirmou. No senso comum, é um conhecimento que advém dos sentidos, do que ele percebe, dentro da visão dele, que muitas das vezes é míope, deformada, enquanto que a ciência não. A ciência ela é feita por teorias feitas pelos cientistas que foram confirmadas por experimentações científicas. No senso comum, há uma atitude dogmática, ele usa aquilo como um dogma, aquilo é a minha, né, o trabalho acima de tudo, o trabalho é que tem que superar tudo. Aonde que diz que o trabalho é acima de tudo sempre, em qualquer situação? Não, na ciência, ela tem uma atitude crítica. É mesmo, trabalho acima de tudo? Porque aí tu começa a criticar, começa a avaliar, começa a produzir desconfortos para a gente chegar a uma conclusão que realmente é o trabalho acima de tudo, porque não é bem assim. O trabalho tem seu lado de importância, mas ele é um dos elementos da sua vida e não é o resumo. No senso comum, não vai nem questionar. No senso comum, a utilidade é a motivação do senso comum. É um saber prático ligado ao cotidiano. Então, se você é xenófobo, você inventa algum monte de coisa sobre aquele povo migrante que vem à sua cabeça, pega alguns fatos, deturpa. Muitas das vezes ele nem está mentindo, apesar de estar mentindo. Como assim está mentindo? Porque ele acredita naquilo, ele cria uma fantasia. Já no científico, a verdade é a motivação da ciência. Não é o que te interessa. Não vamos ajeitar aqui, fazer uma modificação, omitir aquilo, perturbar aquilo outro para nos atender aos nossos desejos. Não, ali é a verdade dos fatos. Comprovado cientificamente. A ciência, pelos métodos científicos, para comprovar se aquilo realmente é uma verdade ou não. E o interesse principal é o conhecimento em si mesmo. E não te ajudar a conquistar determinadas coisas, né? Então, quem produz a ciência na psicologia produz algo pelo interesse e pelo científico, para ser usado pela população para melhorar a saúde mental da população, entender determinadas coisas, mas o interesse geral é a própria ciência, o próprio fato em si. Enquanto que no senso comum sempre pode até ser modificado a argumentação, a linha de pensamento, se aquilo já não lhe cabe mais e outra coisa já lhe cabe. Então, no interesse, você não pensava assim, mas isso era ano passado, a gente muda, as pessoas mudam do nada. Agora eu mudei por conta disso, mas não mudou porque a ciência comprovou, mudou porque agora aquela argumentação é melhor para ele. E para finalizar, a do senso comum tem um valor relativo relacionado à cultura onde foi produzida. Já na ciência tem um valor universal, independente da cultura, em aquela situação, daquela forma, naquele tipo de pessoa é assim, na Grécia Antiga, no século XXII, se aquilo for conseguido ser reproduzido, vai ser assim em qualquer momento, independente da cultura ou da localização geográfica do tempo.
É claro que, dependendo da cultura, da localização geográfica e do tempo, a gente vai ter variantes que vão mudar em relação àquela pessoa e ela vai ter outra resposta para perguntar. Agora, se você conseguir manter tudo igual, tudo idêntico, elas vão ter as mesmas respostas, enquanto que o senso comum não está ligando a isso, porque ele não vai ter resposta nenhuma, porque ela não está preocupado em estabelecer aquilo como uma norma. Ela está preocupado em estabelecer aquilo para lhe ajudar. Eu acho que ficou claro aí a diferença entre a psicologia científica do senso comum e a importância da gente desenvolver, estudar bastante a psicologia, já que vocês, técnicos de enfermagem, têm contato com os pacientes, têm contato com pessoas que nem são pacientes, mas pessoas que te veem como um pretenso saber, pretenso que nem sempre você sabe aquilo. Então, quando não sabe, não tem certeza, fala, olha, isso eu acho, eu creio, mas vou confirmar, ou prefiro não opinar, prefiro isso não opinar. Não tem ideia, tem um achismo, né? Agora, isso então eu tenho que abandonar a psicologia? Não, você tem que estudar mais ainda aspectos da psicologia científica para poder ajudar, para você entender as coisas, poder ajudar as pessoas a falar coisas com certeza. Você não vai fazer psicoterapia nas pessoas, você vai psicólogo, mas você dá um encaminhamento, não piorar a situação. Ficou claro aí para vocês o que a psicologia científica do senso comum faz as diferenças? Bem, ficamos por aqui hoje. Para a nossa próxima videoaula, nós vamos ver o que é isenção antropológica. O que seria isso? Qual a importância disso na prática profissional do técnico de enfermagem? Esse tipo, o que é isso e qual a importância disso, nós veremos na próxima videoaula. Até lá!